14h57 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões, produção e apresentação de Itamar Santos. O presidente boliviano Evo Morales intima chefes de estados europeus a quitarem a dívida estratosférica que a Europa possui com a América Latina. Com linguagem simples que era transmitida em tradução simultânea a mais de uma centena de chefes de Estado, dignatários da comunidade europeia, o presidente Evo Morales conseguiu inquietar sua audiência quando disse, abre aspas, aqui eu, Evo Morales, vim encontrar aqueles que participam da reunião. Aqui eu, descendente dos povos que povoaram a América há 40 mil anos, vim encontrar os que encontraram há mais de somente 500 anos. Aqui, pois, nos encontramos todos, sabemos o que somos e é bastante, nunca pretendemos outra coisa. O irmão aduaneiro europeu me pede papel escrito com visto para poder descobrir aos que me descobriram. O irmão usuário europeu me pede o pagamento de uma dívida contraída por Judas, a quem nunca autorizei a vender-me. O irmão rábula europeu me explica que toda dívida se paga com bens, ainda que seja vendendo seres humanos e países inteiros, sem pedir-lhes consentimento. Eu os vou descobrindo. Também posso reclamar pagamentos e também posso reclamar juros. Consta nos arquivos das Índias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, e assinatura sobre assinatura, que somente entre os anos de 1503 e 1660 chegaram a São Lucas de Barrabega 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de pratas provenientes da América. Saque? Não acredito. Porque seria pensar que os irmãos cristãos pecaram em seu 7º mandamento? Espoliação? Guarde-me, Tanatizim, de que os europeus, como Caim, mataram e negam o sangue de seu próprio irmão? Genocídio? Isso seria dar crédito aos caluniadores como Bartolomé de las Casas, que qualificam o encontro como de destruição das Índias, ou as radicais como Arturo Uslar Pietri, que afirma que o avanço do capitalismo e da atual civilização europeia se deve à inundação dos metais preciosos? Não! Esses 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata devem ser considerados como um primeiro de muitos outros empréstimos amigáveis da América, destinado ao desenvolvimento da Europa. O contrário seria presumir a existência de crimes de guerra, o que daria direito não só de exigir a devolução imediata, mas também a indenização pelas destruições e prejuízos. Não, eu, Evo Morales, prefiro pensar na menos ofensivas dessas hipóteses. Tão fabulosa exportação de capitais não foram mais do que o início de um plano Marshal Tezuma para garantir a reconstrução da bárbara Europa, arruinada por suas deploráveis guerras contra os cultos muçulmanos, criadores da álgebra, da poligamia do banho cotidiano e outras conquistas da civilização. Por isso,
ao celebrar o 5º centenário do empréstimo, podemos perguntar-nos: os irmãos europeus fizeram uso racional, responsável ou pelo menos produtivo dos fundos tão generosamente adiantados pelo Fundo Indo-Americano Internacional? Lastimamos a dizer que não. Estrategicamente o dilapidaram nas batalhas de Lepanto, em armadas invencíveis em terceiros Reiches e outras formas de extermínio mútuo, sem outro destino que termina ocupados pelas tropas gringas da OTAN, como no Panamá, Mansecanal. Financeiramente têm sido incapazes, depois de uma moratória de 500 anos, tanto de cancelar o capital e seus fundos, quanto de tornar-se independente das rendas líquidas, das matérias-primas e da energia barata que lhes exporta e provê todo o terceiro mundo. Esse deplorável quadro corrobora a afirmação de Milton Friedman, que segundo a qual uma economia subsidiada jamais pode funcionar se nos obriga a reclamar-se para seu próprio bem o pagamento do capital e os juros que tão generosamente temos demorado todos esses séculos em cobrar. Ao dizer isto, esclarecemos que não nos rebaixaremos a cobrar de nossos irmãos europeus as vis e sanguinárias taxas de 20% e 30% de juros que os irmãos europeus cobram dos povos do terceiro mundo. Nos limitaremos a exigir a devolução dos metais preciosos adiantados, mais o módico juro de 10% acumulado somente durante os últimos 300 anos, com 200 anos de graça para os europeus. Sobre esta base e aplicando a forma europeia de juros compostos, informamos aos descobridores que nos devem, como primeiro pagamento de sua dívida, uma massa de 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata, ambos valores elevados à potência de 300. Isto é um número para cuja expressão total seria necessárias mais de 300 algarismos e que supera amplamente o peso total do planeta Terra. Muito pesados são esses blocos de ouro e prata. Quanto pesariam calculados em sangue? Alegar que a Europa em meio milênio não pôde gerar riquezas suficientes para cancelar esse módico juro seria tanto como admitir seu absoluto fracasso financeiro e ou dimensional e irracionalidade das suas bases do capitalismo. Tais questões metafísicas desde logo não inquietam os indo-americanos, mas exigimos sim a assinatura de uma carta de intenção que discipline os povos devedores do velho continente e o que os obrigue a cumprir seus compromissos mediante uma privatização, ou reconversão da Europa que permita que os entregue inteira como primeiro pagamento da dívida histórica. E é, meu amigo, minha amiga, uma dívida histórica. Os europeus, e de lambuja os americanos do norte, nos devem, mas continuam nos impondo
pela força das armas, a sua ditadura econômica. Sim, pela força das armas, porque só assim podem calar milhões e milhares de brasileiros e brasileiras. Então, quando nós discutimos e debatemos a origem da dívida pública brasileira, ela é recente, ela é, dos últimos 100 anos, e mesmo assim, essa dívida já foi há muito tempo paga. O povo brasileiro deve ter consciência que uma auditoria da dívida pública é urgente e é necessária, para que não precisamos ler mais a diminuição, notícias de médicos, o escracho de um golpista como ministro da Saúde, de dizer: você quer o médico ou não quer nenhum? É essa escolha que essa gente, no último dia do ano de 2016, deixa para a gente, para nós pobres trabalhadores, negros e negras, índios e índias, europeus sim, europeus que vieram no porão dos navios, corridos da Europa, porque essa é a raça branca que está aqui no sul. Essa é a raça branca que se acha tão grandiosa, que se exafora, se sobressai como uma raça suprema. Não é não, meu amigo, minha amiga. Você só porque tem uma cor clara acha que é mais que outro? Não é. Você é tão escravo quanto, porque os verdadeiros brancos europeus estão sentados nos palácios, estão curtindo a sua grana que roubam de ti nos paraísos fiscais. É o grande debate que temos que fazer. São dados elementares, são dados históricos que estão aí para ser pesquisados. Se estão achando que eu estou falando alguma mentira, pesquisem. Pesquisem nos anais da história que verão. 185 toneladas de ouro, 16 milhões de toneladas de prata, só para falar em duas riquezas. Agora, essa semana, o PSDB do Serra entregou uma empresa que custava mais de 20 milhões de euros, de dólares, do que você possa imaginar. Mas o petróleo não tem dinheiro, não tem matemática que some o seu montante e a sua riqueza. Porque como pode ter meia dúzia de barril, pode ter meia dúzia de milhares de barris, de trilhões de reais. Como bem disse, melhor dizendo, o Evo Morales, 300 vezes o peso da terra. É algo incalculável. E isso sem contar, meu amigo, minha amiga, as vidas que essa gente nos rouba a cada minuto. Nesse tempo que eu estou falando, quantos de nós morreram nas filas dos hospitais, porque esse ministro da Saúde disse que nós temos que escolher: ou tu pega os dois médicos, um de manhã e outro de noite, ou te vira, porque eu não vou pagar. O dinheiro que eu tirei de ti, eu vou botar na minha conta bancária, num paraíso fiscal, para gozar juntamente com a minha família, com meus amigos, que têm fortunas escondidas pelo esse mundo afora. E ainda continuam nos roubando. É isso que é o mais gritante, que é o mais vergonhoso. Ou o povo brasileiro se acorda, ou será capacho pelo resto de suas vidas. São 15h11. Vamos lá com mais música e apoiadores culturais da nossa Rádio Santa Isabel, www.radiosantaisabel.com.br. Já voltamos.